Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo do canal Meliponicultura com Breno Costa. Vou falar para vocês sobre as duas grandes tribos de abelhas sem ferrão, a Trigonine e a Meliponine. Se você ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever neste momento. Então vamos conhecer essas duas tribos, depois da vinheta. Entender um pouco sobre a biologia das abelhas é fundamental para a orientação na sua criação. Nos vídeos anteriores sobre a biologia das abelhas foram abordados assuntos como anatomia, seus ninhos e organização social, divisão de trabalho e ciclo de vida. A partir de agora, nos próximos assuntos, eu vou falar sobre as espécies de abelhas sem ferrão, seus comportamentos e algumas diferenças. A seguir serão apresentadas as principais diferenças entre dois grandes grupos de abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão são insetos sociais de grande diversidade e ampla distribuição geográfica. De modo geral, essas abelhas são divididas em dois grandes grupos, Meliponine e Trigonine. E esta separação nestes dois grupos é importante para saber características específicas do manejo, como a divisão de enxames e produção de rainhas. Primeira diferença: tamanho das abelhas. De maneira geral, as Meliponine, espécies unicamente do gênero Melipona, são abelhas maiores com aspecto robusto, de tamanho médio a grande, variando de 7 a 15 milímetros. Vejamos alguns exemplos: urussus, jandaíras, tiúbas e mandaçaias. Já as Trigonine, espécies de todos os outros gêneros que não são melíponas, são abelhas menores, de aspecto mais esbelto, de tamanho pequeno a médio, variando de 2 a 11 milímetros. São as jataís, iraís, mirins, canudos e outras tantas. A principal diferença destes dois grupos consiste na formação de rainhas. Entre os cientistas, existem diferentes conceitos sobre o processo biológico que determina o nascimento de rainhas em colônias de meliponíneos. Entre as diferentes espécies, inclusive da mesma tribo, também existem pequenas variações. Entretanto, existe um parâmetro básico que define a formação de rainhas e determina a principal diferença entre os grupos Meliponine e Trigonine. Nas espécies da tribo Meliponine não há construção de células reais. Todas as células de cria são iguais. A determinação do número de rainhas que nasce entre todos os ovos disponíveis é definida por uma proporção genética. Já as abelhas da tribo Trigonine constroem células reais que geralmente são maiores do que as células comuns de cria. Estas células são chamadas de realeira ou células reais. Por conta deste tamanho, as larvas que se desenvolvem neste tipo de célula recebem mais alimento, o que determina a formação de uma nova rainha. Outra diferença destas duas tribos é o comportamento. As abelhas da tribo Trigonine costumam ser mais territorialistas, ou seja, elas são mais brigonas. Elas são mais defensivas e costumam mordiscar, desprender gotículas de própolis e investir contra seus inimigos, e também podem travar batalhas até a morte. As abelhas da tribo Meliponine costumam ser mais dóceis e menos defensivas. Um exemplo disso ocorre com as abelhas mandaçaia, que, ao manusear suas colônias, muitas abelhas saem da colônia e ficam voando nas redondezas. Eu acredito que este comportamento é para provocar um forte zumbido ao redor para intimidar a ameaça. A entrada das colônias também é outra característica diferente entre essas duas tribos. A entrada das colônias das abelhas melíponas costumam ser constituídas com geoprópolis e em alguns formatos podem conter ranhaduras. Geralmente possui apenas um vigia ou sentinela na entrada. Já as abelhas da tribo Trigonine
A entrada da colmeia é constituída com cera ou nenhum material e geralmente possuem vários vigias na entrada da colmeia. Bom, pessoal, essas são apenas algumas das diferenças entre essas duas tribos. Com certeza existem outras, então se você sabe de outras, eu peço por gentileza que você deixe aí nos comentários para que as outras pessoas também possam saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, então, deixa o joinha aí para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva também para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado, pessoal!